Quem foi melhor, o Messi ou o Cruyff? Quem foi melhor, o Di Stéfano ou o Messi? O Di Stéfano ou o Cristiano Ronaldo? O Cruyff ou o Eusébio? As discussões são, o que foi melhor? O Cruyff ou o Pelé? O Eusébio ou o Pelé? O Messi ou o Pelé? Referência a ele, o sim. Maradona ou o Pelé? É sempre ele. Ele é a referência. Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940, em uma família simples de Minas Gerais. Filho de Dondinho, um ex-jogador, e Celeste Arantes, o jovem Edson cresceu com o futebol como parte de sua essência. O apelido Pelé surgiu de forma curiosa. Durante sua infância, Edson tentava imitar um goleiro chamado Bilé, mas acabava pronunciando o nome errado, dizendo Pelé. Os amigos começaram a chamá-lo assim, de forma carinhosa, embora ele não gostasse no início. O nome pegou e, ironicamente, tornou-se uma das marcas mais reconhecidas do planeta. Aos 15 anos, estreou pelo Santos, um clube que, até então, não possuía o mesmo protagonismo dos grandes times do futebol brasileiro. Com sua chegada, tudo mudou. Em pouco tempo, Pelé se tornou o coração do time, levando o Santos a um patamar de hegemonia mundial. Sob seu comando, o clube conquistou títulos históricos, incluindo as Copas Libertadores de 1962 e 1963, além dos Mundiais Interclubes, derrotando gigantes como o Benfica, liderado pelo lendário Eusébio, e Milan. Durante excursões internacionais, o Santos levou sua magia para o mundo. Em 1969, na Nigéria, um episódio marcante. O país estava dilacerado pela Guerra do Biafra, mas a chegada de Pelé provocou um feito extraordinário. As tropas inimigas concordaram com uma trégua de 48 horas para que todos pudessem ver o rei do futebol em campo. Em alguns países queriam tocá-lo, em outros queriam beijá-lo. Alguns até beijavam o chão em que ele pisava. Pelé, com apenas 16 anos, fez sua estreia pela seleção brasileira, tornando-se o jogador mais jovem a vestir a camisa canarinho até então. Desde o início, sua habilidade, visão de jogo e carisma demonstravam que ele não era apenas mais um talento promissor, mas um fenômeno destinado a mudar o futebol para sempre. Com apenas 17 anos, Pelé brilhou na Copa do Mundo de 1958, transformando o Brasil em uma potência global. Na final contra a Suécia, marcou 2 gols históricos, garantindo o primeiro título mundial do Brasil. Seu estilo de jogo era mais do que eficiente, era arte. Ele fazia o futebol parecer poesia. O momento em que a bola chegou aos pés de Pelé, o futebol se transformou em poesia. Pier Paolo Pasolini, poeta italiano. Na Copa no Chile, em 1962, Pelé se lesionou logo no início da competição, mas sua presença foi fundamental para o time, que conquistou o bicampeonato. A redenção veio na Copa do Mundo no México em 1970. Pelé voltou a brilhar em sua última participação em mundiais. Durante sua preparação para essa Copa, Pelé passou por uma cirurgia secreta para corrigir uma hérnia, demonstrando sua dedicação ao esporte e à equipe. Com 29 anos, liderou um dos maiores times de todos os tempos ao tricampeonato mundial. Sua cabeçada contra a Itália na final e o passe perfeito para o gol de Carlos Alberto Torres estão entre os momentos mais icônicos da história do futebol. O italiano Giacinto Facchetti, que enfrentou Pelé naquela final, descreveu o impacto do rei em campo. Fomos juntos para uma cabeçada. Eu era bem mais alto. Quando voltei ao chão, olhei embasbacado. Pelé ainda estava lá, suspenso no ar, cabeceando a bola. Era como se ele pudesse ficar lá por quanto tempo quisesse. Pelé parecia desafiar as leis da física e reinventar o jogo a cada toque na bola. Johan Cruyff, lenda neerlandesa do futebol, resumiu esse talento único. Pelé era o único jogador de futebol que superou os limites da lógica. O impacto de Pelé na seleção brasileira foi muito além dos títulos.
Ele transformou o futebol em uma linguagem universal, capaz de unir pessoas de diferentes culturas e classes sociais. Durante sua era, o futebol deixou de ser apenas um esporte para se tornar uma forma de arte e expressão. Bobby Charlton, lenda britânica do futebol, resumiu essa grandiosidade em uma frase: "Às vezes eu sinto que o futebol foi inventado para este mágico jogador." Após encantar o mundo no Santos e na seleção, Pelé encerrou a carreira no New York Cosmos, ajudando a popularizar o futebol nos Estados Unidos. Fora dos campos, tornou-se embaixador da ONU e da Unesco, promovendo causas sociais e esportivas. Foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional e incluído entre as 100 pessoas mais influentes do século pela revista Time. Pelé também deixou um capítulo marcante em seus momentos finais. Ele faleceu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, após uma longa batalha contra o câncer. No mesmo ano, o Campeonato Brasileiro fez uma homenagem ao rei do futebol, dedicando a temporada de 2023 a ele. No entanto, um fato curioso marcou essa homenagem. O Santos, clube que Pelé elevou à glória mundial, acabou sendo rebaixado para a segunda divisão, um evento inédito em sua história centenária. Esse contraste entre a celebração do legado de Pelé e o destino do Santos naquele ano trouxe reflexões sobre o impacto de sua ausência no clube e no futebol brasileiro como um todo. O legado do rei do futebol continua imortal. Se você gostou deste vídeo, não perca nosso especial sobre a história de Steve Jobs, um dos maiores inovadores da era moderna. E para os apaixonados por futebol, deixamos na descrição algumas sugestões de produtos incríveis. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.